São Paulo perde. Crespo estreia com derrota no Maracanã por 2-0 para o Flamengo. E bora aqui fazer esse pós-jogo de Flamengo 2, São Paulo 0 e também aí repercutir algumas falas do Hernan Crespo na coletiva pós-jogo, tá bom? Então bora lá para o nosso pós-jogo. Desde já pedir para você também já se inscrever aí no canal, é muito importante, se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta aí também, deixe abaixo sua opinião sobre essa estreia do Crespo com derrota. Era um resultado esperado? Talvez sim, né? Talvez sim, tanto é que muitos de nós, vamos dizer assim, que considerávamos um empate bom para o São Paulo, devido a toda a conjuntura. O São Paulo começando um novo trabalho, porque o Zubeldia caiu, chegou o Crespo, que assumiu o time. O São Paulo muito desfalcado. O Flamengo vem embalado fisicamente e tecnicamente, devido a estar jogando o Mundial aí há uma semana atrás. O São Paulo está há mais de um mês parado. Então, toda essa conjuntura, todo esse cenário fez com que muitos de nós considerassem aí o empate para o São Paulo um bom resultado, né? Devido e também, né? Eu acho que esse jogo de hoje nos deixa bem claro que o Flamengo é bem superior ao São Paulo em questão de time, em questão de elenco. O Flamengo não tem um banco de reservas, o Flamengo tem um estofado de reservas, aquele sofá bem confortável, enquanto o São Paulo tem um elenco curto, um elenco desbalanceado, um elenco fragilizado e com várias peças aí que eram desfalques, né? Principalmente o setor de ataque do São Paulo hoje, mas muito prejudicado mesmo pelas ausências aí do Lucas Moura, do Caleri, o Lucas Ferreira. Então, assim, o principal jogador do São Paulo, que é o Lucas Moura, não joga há 4 meses. Então é impressionante. Desde já aqui dar os parabéns ao Departamento Médico do São Paulo. Mas falando aqui especificamente sobre o jogo, eu já quero que você deixe aí nos comentários, né, a sua opinião sobre esse panorama inicial aqui que eu falei, se você concorda comigo que o empate seria bom para o São Paulo, tá bom? Já coloca aí nos comentários a sua opinião. E eu já quero aqui também começar falando sobre a escalação inicial do São Paulo, que foi, assim, basicamente aquilo que a gente já estava meio que prevendo, né? Durante a nossa live de pré-jogo, a gente já havia mais ou menos previsto a escalação assim, do São Paulo com os 3 zagueiros. Os zagueiros aí, no caso, foram o Arboleda, o Alan Franco e o Sabino. Os 2 alas, o Cedric e o Enzo Dias, um meio-campo formado aí por Marcos Antônio, Pablo Maia e Alisson, com o Oscar fazendo a ligação e o André Silva jogando como a referência nesse ataque. Assim, todo mundo sabe que eu não sou super fã dos 3 zagueiros. Todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. O Zubeldia utilizou muito no São Paulo o esquema de 3 zagueiros, muito quando ele iria enfrentar um time notoriamente mais qualificado do que o São Paulo. Aí o Zubeldia, ele muitas vezes recorria a esse esquema com os 3 zagueiros. E a estratégia do Crespo, ela basicamente foi essa, tá bom? A estratégia do Crespo inicial foi basicamente essa. E o Crespo, ele falou sobre essa questão aí de utilizar os 3 zagueiros. Eu já quero até aqui abrir uma aspas para o Crespo, porque ele justificou aí esse time do São Paulo com 3 zagueiros, com meio campo mais povoado,
os alas do São Paulo, que são o Cédric e o Enzo Dias, tiveram extremas dificuldades para jogar, porque eles tinham a preocupação com o Bruno Henrique por um lado e o Luiz Araújo pelo outro. Então, o próprio Crespo falou o seguinte aqui, ó, na coletiva pós-jogo. O que eu pretendo é um time muito mais intenso, com muito mais qualidade e muito mais ofensivo. Mas jogamos contra o Flamengo. Se pensa que é fácil, não. É difícil jogar contra o Flamengo. O nível defensivo foi bom, mas acho que na criatividade faltou. Logicamente que o São Paulo do Crespo hoje, devido a toda essa conjuntura que eu expliquei no começo, entrou mais para não perder do que para ganhar. O São Paulo hoje entrou como um franco atirador. E essa escalação inicial aí, ela diz muito sobre isso. Uma preocupação muito grande em marcar o Flamengo, em não deixar o Flamengo criar, né? E isso foi muito notório devido aos números da partida. Eu fiz algumas anotações aqui do jogo. O São Paulo jogando no 3-4-2-1, né, que eram os 3 zagueiros. A linha de 4 mais à frente com Cédric, Marcos Antônio, aliás, Cédric, Pablo Maia, Alisson e Enzo Dias. Depois uma terceira linha com o Pablo Maia e o Marcos Antônio e o André Silva no comando de ataque. O André Silva nesse comando de ataque me preocupa porque o André Silva não produz ele como centroavante de fato. Eu acho que cada jogo que passa fica mais claro que o André Silva ele seja mais um segundo atacante, vamos dizer assim. E só voltar aqui àquele primeiro ponto que eu citei, de que eu não sou contra os 3 zagueiros. Mas eu acho que para os alas que nós temos hoje disponíveis, que eram o Enzo e o Cédric, eu não acho, eu tenho certeza que o esquema com 3 zagueiros não é o ideal. Porque no esquema com 3 zagueiros, os seus alas, eles têm que apoiar. E o Enzo Dias e o Cédric não são jogadores velocistas que deem essa consistência pelos lados, que te dê essa amplitude do campo, que te explore a linha de fundo adversária. Então, com 3 zagueiros, eu tenho certeza que o Cédric e o Enzo não se encaixam nesse perfil de jogo. Já quero mais uma vez que você deixe nos comentários aí a sua opinião. Eu acho que, logicamente, que é um início de trabalho do Crespo, ele está conhecendo o elenco, ele vai buscar aí nesses jogos iniciais fazer alguns testes, experimentos, para ver aquilo que mais se encaixa no perfil de cada jogador. Lembrar que o São Paulo está no mercado em busca, com urgência, de um lateral, né? Mas eu acho que para esses 2 alas que o São Paulo atuou hoje, o Enzo e o Cédric, o esquema com 3 zagueiros não é o mais adequado. Eu já quero, inclusive, saber a sua opinião sobre isso aí, tá bom? E o jogo, o primeiro tempo, ele se desenhou da maneira que todo mundo esperava. Um Flamengo intenso, o Flamengo está na ponta dos cascos, fisicamente falando e tecnicamente falando, porque o Flamengo estava na ativa na Copa do Mundo de Clubes, enquanto o São Paulo estava ali naquele jogo travado. O esquema com esses 3 zagueiros e com esse meio campo povoado, até de certa forma funcionou. O São Paulo, no primeiro tempo, só chegou uma vez naquela cabeçada do André Silva por cima, enquanto o Flamengo produzia um grande volume de jogo. E eu acho que a derrota poderia até ter sido pior se não fossem as intervenções do goleiro Rafael. Acho que o goleiro Rafael hoje teve um papel muito importante para assegurar o Flamengo. Teve ali um lance mesmo no primeiro tempo que o Wesley
passou pelo Cedric e bateu, e o Rafael fez um milagre. O Rafael fez um milagre, tá? Então aqui eu vou aqui falar algumas anotações que eu fiz durante o jogo. Por exemplo, 5 minutos do primeiro tempo, 5 minutos que pouco o São Paulo pegava na bola. Flamengo tentando pressionar o tempo todo. 10 minutos de um São Paulo encurralado, sem achar saídas, e somente a partir dos 11 minutos de jogo que o São Paulo conseguiu fazer uma troca de passes mais longa, de aproximadamente ali 1 minuto, mais aquela troca de passes ali mais do meio campo para trás, né? Aí aos 12 minutos o Crespo pediu mais objetividade e com a posse de bola e evitar essa saída de bola arriscada. Hoje o São Paulo teve uma saída de bola muito complicada. Logicamente que é uma das ideias do Crespo, é fazer essa saída de bola trabalhada, mas isso aí vai requerer um pouquinho mais de tempo, né? Aos 15 minutos, o Arboleda, eu anotei aqui que o Arboleda faz um jogo muito sólido na defesa. Eu acho que o Arboleda foi o melhor jogador do São Paulo no jogo, ao lado do Rafael. Inclusive, já pode eleger aí para você, quem foi o melhor jogador do São Paulo na partida? O Rafael? O Arboleda? Já pode, inclusive, aí eleger, tá bom? Aos 20 minutos, o São Paulo perde posse de bola muito rápido e o Flamengo acertou a trave, tá bom? Aos 25 minutos, o São Paulo muito fechado, muita gente no meio, falta escape, porque os alas estavam presos, preocupados com os pontas do Flamengo. Luiz Araújo, que marcou um golaço, inclusive, e o Bruno Henrique, que também fez uma grande partida, né? Aos 30 minutos de jogo travado, São Paulo não joga e o Flamengo também não consegue criar grandes chances. Era um jogo de muitos embates no meio campo. Inclusive teve até aquela cena feia, né, da canela do Ayrton Lucas rachada, né? Foi uma joelhada ali, canela com joelho com o Enzo Dias. O Enzo jogou o resto do jogo e o Ayrton Lucas ali, eu acho que naquele corte do Ayrton Lucas ali, ele atualmente deve estar com mais pontos do que o próprio São Paulo, sabia? Infelizmente, naquele corte da perna do Ayrton Lucas, ele deve estar neste momento com mais pontos do que o São Paulo no Brasileirão. Infelizmente, né? São Paulo já está aí a 4 jogos sem vencer no Brasileirão. 4 derrotas consecutivas, né? Segue sem vencer como visitante e são apenas 2 vitórias em 13 jogos no Brasileirão. E além de que que deu uma inconsistência aqui no sistema, mas o São Paulo tem o terceiro pior ataque e a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então, o jogo travado, aos 37, foi a primeira finalização do São Paulo no jogo com o André Silva. Aos 42, tivemos a segunda chegada do Flamengo com o Rafael defendendo. Aos 45, o Rafael fez uma baita defesa em um chute do Wesley. Aos 47 minutos, a quarta finalização do Flamengo e o Rafael pegou. Então, o primeiro tempo ele foi de lucro para o São Paulo. O São Paulo saiu com 0-0 com lucro, porque era para ter saído do primeiro tempo já para o intervalo, perdendo o jogo. São Paulo voltou, os times, na verdade, eles voltaram iguais. Aos 8 minutos, o Cedric teve uma boa chance de finalização, finalizou para fora. Aos 13 minutos, mais uma defesa do Rafael. O São Paulo tinha dificuldade para sair e passar do meio campo, que foi uma dificuldade do jogo todo, inclusive aqui o próprio Crespo, né, na coletiva, ele falou que se o time, por um lado, se defendeu bem, pelo outro, o São Paulo não conseguiu produzir. E aqui vale também lembrar, né, que
os homens responsáveis por essa criação, que eram o Marcos Antônio e o Oscar, eles estão voltando de lesão, né? Então também tem toda essa dificuldade. Aos 15 minutos, o Luiz Araújo marcou um golaço, o Marcos Antônio deu muita liberdade para o Luiz Araújo, que bateu ali indefensável. Aí aos 17, o Marcos Antônio saiu para entrar o Ferreirinha, então imediatamente após o gol, o Crespo já começou a mexer no time, ele tirou o Marcos Antônio, tirou um meia, colocou mais um atacante, né? Na verdade, ele colocou um velocista para dar a opção de velocidade, mas o Ferreirinha também não joga um bom tempo. Então o Ferreirinha está completamente sem ritmo de jogo. Então o cenário do jogo hoje era muito difícil para o São Paulo, mas muito mesmo. Aos 20 minutos, o Pablo Maia saiu, entrou o Bobadilha, e aos 35, o Rian Francisco entrou no lugar do André Silva, mas o São Paulo até melhorou no jogo, né? Vamos ser sinceros, o São Paulo, após as mexidas, melhorou na partida, mas é aquela melhora sem muita efetividade. Foi uma melhora em que o São Paulo, mesmo estando melhor, o Flamengo também, logicamente, que após ter feito o seu gol, deu uma baixada no ritmo de jogo. Eles apertaram o ritmo até fazer o gol. Após o gol, eles também tiraram um pouco do ritmo de jogo, mas o São Paulo tinha um pouco mais da posse da bola, mas não conseguia também produzir muita coisa, e ali praticamente não, né? No último lance do jogo, o Wallace Ian fez um gol no rebote do Rafael, ele chutou no alto e fechou o caixão do São Paulo. Então foi uma estreia em um jogo do São Paulo muito ruim, tá? Eu queria saber a opinião de vocês, como vocês avaliam aí essa volta do São Paulo no Brasileirão, porque ela preocupa e ela escancara uma necessidade do São Paulo por reforços. Ela escancara essa necessidade. E inclusive, gente, o próprio Crespo, ele falou aí sobre essas questões do São Paulo daqui para frente. Falou de prioridades, vamos dizer assim, né? O Crespo, em sua primeira coletiva pós-jogo, após a sua volta ao São Paulo, ele disse o seguinte, abre aspas, a ideia é pensar no Brasileirão, recuperar pontos e sair dessa situação incômoda. Copa do Brasil e Libertadores é um sonho, é outra coisa. A prioridade é o Brasileirão. Construir uma identidade, construir uma oportunidade para a próxima temporada, começar a fazer pontos. No meio dessa situação, esperar a chegar o sonho de ganhar uma Copa do Brasil e Libertadores. Neste momento, foco naquilo que podemos fazer, que é recuperar o elenco e lutar por cada bola. Sabemos que, graças a Deus, não vamos jogar todos os dias com o Flamengo no Maracanã. Então, o Crespo está aí expondo a sua opinião. O foco é o Brasileirão. Logicamente que se estão vivos na Libertadores e Copa do Brasil, é um sonho você conquistar isso. Se conquistar é bem-vindo, mas o foco é recuperar o time e fazer o São Paulo ter mais solidez no Brasileirão. Mas, repito, a necessidade de reforçar o elenco e ter de volta aqueles que estão no DM, principalmente as opções de velocidade, né? O Lucas Moura, que dá mais intensidade ao time, e também o Lucas Ferreira. E o próprio Baby, né, após essa derrota aí, o Baby já postou o vídeo pistola e pedindo reforço à diretoria. Vou até aqui soltar esse trechinho do vídeo, dar aqui o crédito para um vídeo que está no portal Avante Meu Tricolor. Tá? Bora aqui rapidamente ouvir esse vídeo do Baby, rapidinho, é 1 minutinho só, tá bom? O jogo aqui no Maracanã, o São Paulo se propôs de zagueiro, segurar o jogo, aconteceu, né?
nada no primeiro tempo. O primeiro tempo até tentou, o Flamengo foi superior ao São Paulo, mereceu sim a vitória. Eu queria o resto agora, cara, juntar os quatro, se abraçar o nosso time aí, talvez o nosso técnico mesmo aí, e a diretoria tem que se virar para ir atrás de reforço aí. 2025 é um ano difícil, está sendo um ano difícil, e eu alertei com vocês. É o mais difícil da história, mas nós não vamos desistir de São Paulo Futebol Clube. Quinta-feira estaremos no Bragança Paulista. No final de semana, contra o Escobar, só que não interessa. E aí, parabéns a todos os presentes aqui no Maracanã. O São Paulo é incrível mais uma vez, aí lotou o espaço inteiro, apoiou. Vamos juntos, familiar. Vamos São Paulo Futebol Clube sempre. Bom, tá aí a fala do Baby. Ele tem toda a razão. Esse 2025 talvez seja um dos anos mais difíceis da história do São Paulo, por todo o contexto, falta de dinheiro, FIDC, mas é aquilo. Ele tem que se rebolar, a diretoria tem que se rebolar para contratar reforços, e o Baby falando, né, que é o momento da torcida abraçar o time, abraçar o treinador que está começando aí um novo trabalho e não abandonar o time, não largar a mão do time, entendendo de que o momento realmente é muito difícil, né? E logicamente aqui dá os parabéns ao torcedor do São Paulo que lotou a área de visitante do Maracanã, fez muito barulho, mas infelizmente o São Paulo hoje jogou para não ganhar e perdeu. O São Paulo entrou para se propondo a se defender e perdeu. Foi um jogo ruim, esperamos que esse time reaja. Próximo jogo, quarta-feira, é de novo fora de casa, contra o Bragantino, que é outra pedra no sapato. E no próximo sábado à noite, o São Paulo enfrenta o Corinthians no Morumbi. E aí é a hora em que filho chora e mãe não vê. Mas eu queria saber sua opinião. Como você avalia aí essa derrota do São Paulo para o Flamengo no Maracanã? Como você avalia a estreia do Crespo, as mexidas do Crespo? E também eu queria que você dissesse aí quem foi o melhor no jogo, logicamente do São Paulo, e o pior. Eu acho que o Sabino fez uma partida muito ruim. O Sabino acho que fez uma partida muito ruim. E o Cédric nos enganou. Mas eu queria saber a opinião de vocês, tá bom? Então, mais uma vez, eu peço que você se inscreva aí no canal. É muito importante você estar inscrito no canal. Nós vamos fazer o nosso pós-jogo completinho neste domingo à noite com o Silva Tricolor, tá? Hoje eu não tô bem para fazer live, não tô com saco, na verdade, para fazer live, então preferi fazer aqui esse videozinho rápido para somente expressar a minha opinião inicial e também quero ouvir vocês aí nos comentários, tá bom? Então, meus amigos, é isso, se inscrevam, tamo junto, é nóis, bom domingão, e aqui você já sabe que Vamos em São Paulo sempre.